Em um baile de gala exclusivo, o magnata Augusto Mendonça fez uma proposta humilhante à jovem empregada. Se dançar este tango, caso contigo. Ele riu, mas nunca imaginou que aquela seria a noite que mudaria sua vida para sempre. O salão de cristal do Hotel Imperium resplandecia sob os lustres de diamante. Centenas de convidados da alta sociedade circulavam entre champanhe francês e conversas em sussurros. Era a festa de gala mais exclusiva do ano, onde cada entrada custava o salário anual de uma família inteira. Augusto Mendonça observava tudo do alto da escadaria de mármore. Aos seus anos de experiência, havia construído um império imobiliário que se estendia por 3 continentes. Suas mãos, ornadas com anéis de ouro, seguravam uma taça de cristal, enquanto seus olhos percorriam o salão como um predador avaliando seu território. Senhor Mendonça, murmurou seu assistente, aproximando-se discretamente. A apresentação de tango está prestes a começar. Augusto sorriu com arrogância. Havia planejado aquela noite nos mínimos detalhes. O tango seria o ponto alto da noite, uma demonstração de sua sofisticação e poder. Bailarinos profissionais da Argentina haviam sido contratados especialmente para aquela performance. Mas algo chamou sua atenção. Do outro lado do salão, uma jovem empregada limpava discretamente uma mesa. Seus movimentos eram diferentes. Havia uma graça natural, quase dançante, na forma como ela se movia. Por um instante, Augusto a observou hipnotizado. A jovem não sabia que estava sendo observada, e talvez por isso seus gestos fossem tão autênticos, tão puros. Quem é aquela? Perguntou, apontando com o queixo. É uma das funcionárias da empresa de buffet de eventos, senhor. Creio que seu nome é... O assistente consultou uma lista. Marina Oliveira. Marina. Augusto repetiu o nome mentalmente, saboreando cada sílaba. Havia algo nela que despertava sua curiosidade de uma forma perturbadora. Talvez fosse a forma como ela mantinha a postura ereta mesmo realizando tarefas humildes, ou como seus olhos brilhavam com uma determinação silenciosa. Naquele momento, os músicos começaram a afinar seus instrumentos. O som do bandoneon ecoou pelo salão, e Augusto viu Marina parar por um instante, fechando os olhos como se estivesse absorvendo cada nota que flutuava pelo ar. Foi então que a ideia perversa brotou em sua mente. Traga-a aqui, ordenou ao assistente. Senhor, a empregada, traga-a aqui, agora. O assistente hesitou por um momento, mas conhecia bem o temperamento de seu chefe. Em poucos minutos, Marina estava diante de Augusto, com as mãos entrelaçadas e os olhos fixos no chão. Ela usava o uniforme padrão da empresa de buffet de eventos, simples mas impecável. Olhe para mim, disse Augusto, sua voz carregada de autoridade. Marina ergueu os olhos lentamente. Quando seus olhares se encontraram, Augusto sentiu algo que não experimentava há anos, uma centelha de surpresa genuína. Os olhos dela eram profundos, inteligentes, e carregavam uma dignidade que contrastava com sua posição humilde. O salão começou a se aquietar. Os convidados perceberam que algo inusitado estava acontecendo e gradualmente formaram um semicírculo ao redor da cena. Você sabe dançar tango? Perguntou Augusto, sua voz ecoando pelo salão agora silencioso. Marina piscou, claramente confusa. Senhor, eu estou trabalhando. Respondi minha pergunta. Você sabe dançar tango? O rubor subiu pelo rosto de Marina, mas ela manteve a postura. Sim, senhor, sei. Um murmúrio percorreu a multidão. Augusto sorriu e havia algo cruel naquele sorriso. Perfeito, disse ele, estendendo a mão teatralmente. Tenho uma proposta para você, pequena. A palavra pequena saiu carregada de condescendência, e Marina sentiu o peso da humilhação que estava por vir. Os convidados se aproximaram mais, alguns tirando os celulares discretamente. Se você conseguir dançar este tango comigo, Augusto fez uma pausa dramática. E impressionar estes distintos convidados, ele gesticulou para a multidão. Eu me caso com você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, Augusto começou a rir. Uma gargalhada alta, debochada, que ecoou pelo salão como um chicote. Imaginem só, disse entre risos. O grande Augusto Mendonça,
casado com uma empregada doméstica. Os convidados se juntaram à risada, alguns mais discretos, outros tão cruéis quanto o anfitrião. Marina sentiu cada gargalhada como uma bofetada, mas algo dentro dela se endureceu. Sua postura se ergueu e um fogo silencioso começou a brilhar em seus olhos. É claro, continuou Augusto ainda rindo, que isso é apenas uma brincadeira. Uma pequena diversão para nossos convidados. Você entende, não é? Pessoas como nós. Ele gesticulou para os presentes. E pessoas como você. Bem, vivemos em mundos completamente diferentes. Marina permaneceu em silêncio, mas internamente algo estava mudando. As palavras de Augusto não a quebraram. Elas a fortaleceram. Cada risada, cada comentário maldoso, cada olhar de desprezo apenas alimentava uma determinação crescente em seu peito. Então, disse Augusto, estendendo a mão novamente, aceita minha proposta, pequena? Ou prefere voltar para suas tarefas de limpeza? Marina olhou para a mão estendida, depois para o rosto arrogante de Augusto e finalmente para a multidão de rostos expectantes. O salão inteiro parecia conter a respiração, esperando sua resposta. Foi então que ela fez algo que ninguém esperava. Marina ergueu o queixo, endireitou os ombros e com uma voz clara e firme que cortou o silêncio como uma lâmina disse: aceito. Mas havia algo em seu tom, uma confiança inabalável que fez o sorriso de Augusto vacilar por um instante. Por um breve momento, ele viu algo em seus olhos que o fez questionar se havia subestimado completamente aquela jovem mulher. A música começou a tocar, e Marina deu um passo à frente. Capítulo 2. A dança da dignidade. O primeiro acorde do bandoneon rasgou o ar como um grito de guerra. Marina fechou os olhos por um instante, permitindo que a música penetrasse em sua alma. Quando os abriu novamente, algo havia mudado completamente. A empregada humilde havia desaparecido, e em seu lugar estava uma mulher que irradiava uma presença magnética. Augusto estendeu a mão, ainda com aquele sorriso presunçoso no rosto. Ele esperava que ela tremesse, que gaguejasse, que revelasse sua inexperiência diante da alta sociedade. Mas quando Marina colocou sua mão na dele, foi ele quem sentiu um arrepio inesperado percorrer sua espinha. Você tem certeza disso, pequena? Sussurrou ele, tentando manter o tom condescendente. Mas havia uma nota de incerteza em sua voz que não passou despercebida pelos convidados mais atentos. Marina não respondeu. Em vez disso, ela assumiu a posição tradicional do tango com uma naturalidade que fez vários convidados trocarem olhares surpresos. Sua postura era impecável, costas retas, queixo erguido e uma elegância que parecia brotar de dentro para fora. A música ganhou intensidade e Marina começou a se mover. O que aconteceu a seguir deixou todo o salão sem fôlego. Marina não apenas sabia dançar tango, ela era o próprio tango encarnado. Cada movimento fluía como água, cada passo era preciso como uma obra de arte. Ela guiou Augusto pela pista com uma sutileza que o deixou completamente desconcertado. Pela primeira vez em décadas, o poderoso magnata se sentiu sendo conduzido por alguém, em vez de estar no controle. Meu Deus, murmurou a esposa de um empresário famoso. Ela é extraordinária. De onde veio essa mulher? Perguntou outro convidado, incapaz de desviar os olhos da performance. Marina executava figuras complexas com uma facilidade que desafiava a lógica. Suas pernas se entrelaçavam com as de Augusto em movimentos que eram ao mesmo tempo sensuais e respeitosos, apaixonados e controlados. Era como assistir a uma conversa íntima sendo travada através do corpo, e todos no salão se tornaram observadores involuntários de uma beleza que transcendia qualquer barreira social. Augusto, acostumado a dominar qualquer situação, descobriu-se perdido. Marina antecipava cada um de seus movimentos, corrigia sutilmente seus erros e o guiava através de sequências que ele jamais havia experimentado. Era como se ela estivesse lendo sua alma através da dança. Quem é você realmente? Ele conseguiu sussurrar durante uma pausa na música. Marina o olhou diretamente nos olhos e, pela primeira vez na noite, sorriu. Não era um sorriso submisso ou agradecido. Era o sorriso de alguém que sabia exatamente seu próprio valor.
Sou exatamente quem sempre fui, respondeu ela, sua voz tão suave quanto veludo. A diferença é que agora você está prestando atenção. A música atingiu seu clímax, e Marina executou uma série de movimentos que arrancaram suspiros audíveis da audiência. Ela girou, suas saias simples do uniforme flutuando como as de um vestido de gala, e quando retornou aos braços de Augusto, havia lágrimas nos olhos de várias mulheres na plateia. Ela é magnífica, sussurrou alguém. Uma verdadeira artista, concordou outro. Mas o momento mais impactante ainda estava por vir. Quando a música chegou ao seu final crescente, Marina executou um movimento que nenhum dos convidados jamais havia visto. Ela se arqueou para trás, confiando completamente em Augusto para sustentá-la, mas ao mesmo tempo mantendo um controle absoluto sobre cada músculo de seu corpo. Era um ato de vulnerabilidade e força simultaneamente, uma metáfora perfeita para tudo que ela representava. O último acorde ecoou pelo salão, e por um momento que pareceu eterno, Marina e Augusto permaneceram na posição final, ela arqueada em seus braços, ele olhando para baixo com uma expressão de completo espanto. Então, o silêncio foi quebrado por uma palma, depois outra, e outra. Em poucos segundos, todo o salão explodiu em uma ovação que fez o lustre de cristal vibrar. Os convidados, que momentos antes riam da empregada presumida, agora aplaudiam de pé, alguns com lágrimas rolando pelo rosto. «Bravo!» gritou alguém. «Extraordinário!» Marina se endireitou lentamente, sua respiração apenas ligeiramente acelerada. Ela fez uma reverência graciosa para a audiência, como uma verdadeira profissional, e então se virou para Augusto. Ele estava parado, completamente imóvel, com uma expressão que ninguém jamais havia visto em seu rosto. O homem que sempre tinha uma resposta para tudo, que dominava cada situação com mão de ferro, estava genuinamente sem palavras. «Então», disse Marina, sua voz calma, mas carregada de significado, sobre aquela proposta, a multidão segurou a respiração. Augusto piscou várias vezes, como se estivesse acordando de um sonho. Ele começou, depois parou. Pela primeira vez na vida, Augusto Mendonça não sabia o que dizer. Marina esperou pacientemente, com as mãos cruzadas à frente do corpo. Não havia triunfo malicioso em sua postura, nem desafio agressivo. Havia apenas uma dignidade serena que era mais poderosa que qualquer argumento. «Você disse», ela continuou gentilmente, «que se eu impressionasse seus convidados dançando tango, você se casaria comigo». Ela gesticulou para a multidão ainda aplaudindo. Creio que a reação deles fala por si só. Um murmúrio nervoso percorreu os convidados. Alguns riam desconfortavelmente, outros pareciam genuinamente curiosos sobre como Augusto reagiria. Ele havia sido pego em sua própria armadilha, e todos sabiam disso. «É claro que foi apenas uma brincadeira», disse Augusto, tentando recuperar sua compostura. Mas sua voz soou menos convincente que antes. «Foi?» Marina inclinou a cabeça ligeiramente. «Que interessante. Eu levei suas palavras muito a sério». Augusto sentiu o peso dos olhares de todos os seus convidados. Homens e mulheres que eram seus parceiros de negócios, seus rivais, seus juízes sociais. Ele havia construído sua reputação sobre ser um homem de palavra, alguém cujos acordos eram sagrados. Como poderia agora dizer que suas próprias palavras não tinham valor? «Marina», disse uma voz feminina da multidão. Era Beatriz Santos, uma das socialites mais respeitadas da cidade. «Essa performance foi absolutamente deslumbrante. Onde você aprendeu a dançar assim?» Marina se virou para a mulher com um sorriso genuíno. «Obrigada, senhora Santos. Aprendi no bairro onde cresci. Minha avó dizia que o tango não era apenas uma dança, era uma forma de contar histórias com o corpo». «Sua avó tinha razão», respondeu Beatriz claramente impressionada. «Você contou uma história linda hoje». Outros convidados começaram a se aproximar, fazendo perguntas e elogios. Marina respondia a cada um com graça e humildade, mas também com uma confiança que transformava completamente a dinâmica da sala. Ela não estava mais sendo vista como uma empregada. Estava sendo tratada como uma convidada de honra. Augusto observava tudo com uma mistura de fascínio e desconforto. Sua brincadeira,
havia se tornado algo completamente fora de seu controle. Pior ainda, ele estava começando a ver Marina sob uma luz totalmente diferente. A mulher que havia considerado inferior era claramente mais sofisticada, inteligente e talentosa que muitos de seus próprios convidados. Senhor Mendonça, disse Dr. Roberto Farias, um dos advogados mais renomados da cidade. Você encontrou uma verdadeira joia. Essa jovem tem um talento extraordinário. Realmente, concordou a empresária Carla Medeiros. Marina, você já considerou dar aulas? Conheço várias pessoas que pagariam muito bem por lições assim. Marina sorriu, mas antes que pudesse responder, Augusto interveio. Creio que todos estão se deixando levar pela novidade da situação, disse ele, tentando reassumir o controle. Marina é uma funcionária muito competente, mas nada, interrompeu Beatriz Santos com uma firmeza que surpreendeu a todos. O que acabamos de presenciar foi arte pura. E a arte não conhece fronteiras sociais. A tensão no ar era palpável. Augusto percebeu que havia subestimado completamente não apenas Marina, mas também a reação de seus próprios convidados. Eles não estavam vendo a situação como ele havia planejado, como uma brincadeira cruel às custas de uma empregada. Eles estavam vendo como uma revelação de talento genuíno. Talvez, disse Marina suavemente, devêssemos continuar esta conversa em outro momento. Não gostaria de atrapalhar mais sua festa, Sr. Mendonça. Ela fez menção de se retirar, mas várias vozes a impediram. Não, por favor, fique. A festa só começou a ficar interessante agora. Você é a convidada de honra desta noite. Marina olhou para Augusto, esperando sua resposta. Por um momento, seus olhos se encontraram novamente, e desta vez, foi ele quem desviou o olhar primeiro. É claro, disse ele, sua voz soando estranha aos próprios ouvidos. Você é bem-vinda a ficar. Marina inclinou a cabeça graciosamente. Obrigada. Mas primeiro preciso informar meu supervisor que não poderei continuar trabalhando esta noite. A forma como ela disse isso, com dignidade, responsabilidade e respeito por seus compromissos, impressionou ainda mais os convidados. Aqui estava uma mulher que, mesmo sendo convidada a permanecer como hóspede, não abandonaria suas responsabilidades sem a devida comunicação. Enquanto Marina se afastava para falar com seu supervisor, os convidados se reuniram ao redor de Augusto. Augusto, disse Dr. Farias com um sorriso malicioso, creio que você se meteu em uma situação interessante. Como assim? Bem, você fez uma proposta pública, ela cumpriu sua parte do acordo de forma espetacular e agora... Ele deu de ombros. Todos nós somos testemunhas. Augusto sentiu o sangue drenar de seu rosto. Vocês não estão falando sério. Por que não? Perguntou Beatriz. Você sempre nos disse que sua palavra é seu maior patrimônio, que um acordo é um acordo, independentemente das circunstâncias. Além disso, adicionou Carla, ela é claramente uma mulher extraordinária. Qualquer homem seria sortudo em tê-la como esposa. Augusto olhou ao redor do grupo, procurando apoio, mas encontrou apenas rostos expectantes e ligeiramente divertidos. Seus próprios amigos e parceiros de negócios estavam se voltando contra ele. Ou talvez, pela primeira vez, estavam mostrando sua verdadeira opinião sobre seu caráter. Quando Marina retornou, havia uma leveza em seus passos que não existia antes. Ela havia se libertado das algemas invisíveis do serviço e agora caminhava como uma mulher livre. Pronto, disse ela alegremente. Agora posso desfrutar da festa apropriadamente. Maravilhoso! Exclamou Beatriz, pegando o braço de Marina. Venha, quero apresentá-la a algumas pessoas. Enquanto Marina era conduzida para conhecer outros convidados, Augusto ficou sozinho por um momento, observando. Ela se movia pela sala com uma naturalidade impressionante, conversando inteligentemente sobre diversos tópicos, fazendo perguntas perspicazes e oferecendo insights que surpreendiam constantemente seus interlocutores. Como havia se enganado tanto sobre ela? A pergunta ecoou em sua mente enquanto ele observava Marina rir de uma piada contada por um embaixador aposentado. Seu riso era genuíno, musical, e iluminava todo o seu rosto de uma forma que fazia as mulheres mais bem vestidas da festa parecerem pálidas em comparação. Ela é especial, não é? Disse uma voz ao seu lado.
Augusto se virou e encontrou seu assistente, que havia observado toda a situação com interesse crescente. Como você sabe? Perguntou Augusto. Senhor, eu sempre soube. Marina não é apenas uma empregada. Ela tem formação universitária, fala 3 idiomas e... Ele hesitou. E o quê? E ela só aceita trabalhos temporários porque está economizando dinheiro para algo importante. Ninguém sabe exatamente o quê, mas ela é muito determinada. Augusto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Por que você nunca me disse isso? O assistente o olhou com uma expressão que misturava pena e decepção. Senhor, o senhor nunca perguntou. Para o senhor, ela era apenas a empregada, não uma pessoa com história, sonhos ou talentos próprios. As palavras atingiram Augusto como flechas certeiras. Ele passou a vida inteira julgando as pessoas pelas aparências, pela posição social, pelo que possuíam materialmente. Havia construído um império baseado nessa filosofia. E agora, uma jovem mulher havia destruído todas as suas certezas em uma única dança. Mais tarde, naquela noite, quando a festa começou a se dispersar, Augusto se encontrou sozinho com Marina no terraço do hotel. A cidade se estendia abaixo deles como um tapete de luzes, e a brisa noturna carregava o perfume das flores do jardim. Você me surpreendeu hoje, disse ele finalmente, quebrando o silêncio. Marina se apoiou no parapeito de mármore, olhando para as luzes da cidade. Não foi minha intenção surpreendê-lo, Sr. Mendonça. Apenas respondi à sua provocação com honestidade. Augusto, ele corrigiu suavemente. Pode me chamar de Augusto. Ela se virou para olhá-lo, e ele viu algo em seus olhos que não conseguiu decifrar completamente. Augusto, ela repetiu. E o nome soou diferente quando pronunciado por ela. Posso fazer uma pergunta? Ele assentiu. Por que fez aquilo? A proposta, a humilhação pública? Por quê? Augusto ficou em silêncio por um longo momento. Honestamente, porque podia. Porque sempre pude. Porque construí minha vida inteira acreditando que ter poder significava usá-lo contra aqueles que têm menos. E agora? Ela perguntou gentilmente. Agora, ele suspirou profundamente. Agora não tenho certeza de nada. Marina sorriu. E desta vez havia compaixão em seu sorriso. Isso é um começo. 3 dias depois da festa, Augusto não conseguia tirar Marina de seus pensamentos. Sentado em seu escritório no último andar do edifício empresarial Mendonça em Associados, ele olhava pela janela panorâmica sem realmente ver a paisagem urbana que se estendia diante de seus olhos. Cada vez que fechava as pálpebras, via Marina dançando, via o brilho determinado em seus olhos. Ouvia sua voz serena dizendo: "Sou exatamente quem sempre fui." O telefone tocou, interrompendo seus devaneios. "Senhor Mendonça", disse sua secretária. "Tem uma ligação do Dr. Roberto Farias na linha 1. Augusto suspirou. Sabia exatamente por que o advogado estava ligando. "Augusto, meu amigo", disse Roberto assim que a ligação foi conectada. "Ainda estou impressionado com a noite de terça-feira. Que mulher extraordinária. E então, quando vai ser o casamento? Roberto, você sabe que aquilo foi apenas... Foi apenas o quê? Uma proposta pública feita diante de 50 testemunhas respeitáveis? Augusto, conheço você há 20 anos. Você sempre disse que um homem vale tanto quanto sua palavra." Augusto massageou as têmporas. "A situação é mais complicada do que parece." "Complicada como?" A moça cumpriu sua parte do acordo de forma espetacular. Agora é sua vez de honrar a palavra. Após desligar, Augusto ficou ainda mais perturbado. Não era apenas Roberto. Desde a festa, havia recebido ligações e comentários de vários convidados, todos questionando quando ele cumpriria sua promessa. Sua reputação, construída sobre décadas de negócios baseados na confiança de sua palavra, estava em jogo. Mas havia algo mais profundo o incomodando. Marina havia despertado nele uma curiosidade genuína, um interesse que ia muito além da situação embaraçosa em que se encontrava. Quem era realmente aquela mulher que dançava como uma deusa e falava com a sabedoria de alguém muito além de sua aparente condição? "Senhor Mendonça", sua secretária apareceu na porta. "Desculpe interromper, mas há uma jovem na recepção que gostaria de falar com o senhor. Diz que se chama Marina Oliveira." O coração de Augusto saltou.
Mande-a subir. Imediatamente. Enquanto esperava, ele tentou organizar seus pensamentos. O que Marina quereria? Vinha cobrar a promessa? Negociar uma saída para a situação? Ou talvez quisesse conhecê-lo melhor também? Quando Marina entrou no escritório, Augusto ficou novamente impressionado com sua presença. Ela usava um vestido simples, mas elegante, azul marinho, e carregava uma pequena bolsa de couro. Seus cabelos estavam presos num coque baixo, e ela parecia completamente à vontade no ambiente corporativo luxuoso. Augusto, ela cumprimentou com um sorriso educado. Obrigada por me receber. Por favor, sente-se. Ele gesticulou para uma poltrona de couro diante de sua mesa. Gostaria de algo para beber? Café, água, chá? Um café seria ótimo, obrigada. Enquanto sua secretária preparava o café, um silêncio constrangedor pairou entre eles. Augusto estudava Marina, tentando decifrar suas intenções, enquanto ela observava tranquilamente os quadros e troféus que decoravam o escritório. Impressionante, disse ela, apontando para uma foto emoldurada na parede. É você com o presidente da Câmara de Comércio Internacional? Sim, durante a cerimônia de premiação do ano passado. Como você sabe quem é ele? Marina sorriu. Formei-me em Relações Internacionais pela Universidade Federal. Reconheço a maioria dos líderes empresariais importantes. Augusto sentiu como se tivesse levado um tapa. Relações internacionais? Mas então por que você estava trabalhando como empregada doméstica? Marina completou a frase sem constrangimento. Porque trabalho é trabalho, Augusto. Não há desonra em trabalhar honestamente, independentemente da função. O café chegou e Marina agradeceu educadamente à secretária. Ela segurou a xícara com elegância e Augusto notou que suas mãos eram delicadas, mas fortes, com unhas bem cuidadas apesar do trabalho manual. Vim aqui, disse Marina após um gole do café, porque preciso ser honesta com você sobre algumas coisas. O estômago de Augusto se contraiu. Que tipo de coisas? Primeiro, sobre minha situação atual. Você me viu trabalhando no buffet de eventos, mas essa não é minha única ocupação. Trabalho em vários empregos temporários porque estou economizando dinheiro para um projeto específico. E que projeto? Marina hesitou por um momento, como se estivesse avaliando se podia confiar nele. Estou tentando abrir um centro cultural no bairro onde cresci. Um local onde crianças e adolescentes possam aprender artes, incluindo dança, música e teatro. A maioria dessas crianças nunca teria acesso a esse tipo de educação de outra forma. Augusto se inclinou para a frente, genuinamente interessado. Isso é admirável. Quanto você precisa? 200 mil reais para começar. Já consegui economizar 120 mil nos últimos 2 anos. 2 anos? Augusto ficou chocado. Você economizou 120 mil reais em 2 anos trabalhando em empregos temporários? Vivo de forma muito simples, Marina explicou. Divido um apartamento pequeno com 2 colegas. Não tenho carro, e praticamente todo centavo que ganho vai para o projeto. É uma questão de prioridades. Augusto ficou em silêncio, processando a informação. Aqui estava uma mulher que havia sacrificado o conforto pessoal por anos para realizar um sonho altruísta, enquanto ele gastava mais em uma única noite de entretenimento do que ela conseguira economizar em meses. A segunda coisa, Marina continuou, é sobre aquela noite. Quero que saiba que não vim aqui para constrangê-lo ou forçá-lo a cumprir uma promessa feita num momento de arrogância. Marina, por favor, deixe-me terminar. Ela ergueu a mão educadamente. Aceito sua proposta naquela noite não porque acreditava que você realmente se casaria comigo. Aceitei porque sabia que, independentemente do resultado, aquela era minha chance de mostrar que não somos definidos pelas circunstâncias em que os outros nos encontram. Suas palavras atingiram Augusto como uma revelação. Você planejou tudo? Não exatamente planejei. Mas quando você fez aquela proposta humilhante, eu soube que tinha 2 opções: aceitar a humilhação ou usar o momento para revelar quem eu realmente sou. Escolhi a segunda opção. Augusto se levantou e caminhou até a janela de costas para Marina. Você me fez parecer um tolo. Não, disse Marina firmemente. Você fez isso sozinho. Eu apenas dancei. A honestidade brutal de suas palavras cortou fundo, mas estranhamente,
Augusto não sentiu raiva. Sentiu alívio. Por décadas, as pessoas ao seu redor haviam concordado com tudo que ele dizia, elogiado cada uma de suas decisões, por mais questionáveis que fossem. Marina era a primeira pessoa em anos que tinha coragem de lhe dizer a verdade. Você tem razão, ele admitiu virando-se para encará-la. Agi como um tolo arrogante e você me mostrou exatamente o que eu sou. Não, Marina balançou a cabeça. Mostrei o que você escolheu ser naquele momento. Mas as pessoas podem escolher ser diferentes. Augusto retornou ao seu lugar, estudando o rosto de Marina. Havia uma sabedoria nela que transcendia sua idade. Uma maturidade que falava de experiências difíceis superadas com dignidade. Me conte sobre sua família, ele pediu. Por quê? Porque quero conhecê-la. A pessoa real, não a empregada que eu julguei erroneamente. Marina sorriu, e pela primeira vez desde que chegara, pareceu relaxar completamente. Meus pais morreram quando eu tinha 17 anos. Um acidente de carro, ela disse sem autocompaixão. Minha avó, Esperança, me criou depois disso. Foi ela quem me ensinou a dançar tango. Esperança? Que nome lindo! Ela dizia que era o único presente que os pobres podiam dar uns aos outros. Esperança. Trabalhava como costureira durante o dia e à noite me ensinava tudo o que sabia sobre arte, cultura, dignidade. Morreu há 3 anos, mas suas lições ainda guiam cada decisão que tomo. A voz de Marina tremeu ligeiramente ao falar da avó, e Augusto sentiu uma pontada de emoção que não experimentava há muito tempo. O centro cultural é para honrar a memória dela? Em parte, mas principalmente é porque acredito que toda criança merece ter acesso à beleza, à arte, aos sonhos. Minha avó me deu isso quando não tínhamos nada mais, e eu quero passar isso adiante. Augusto ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo tudo que havia ouvido. Aqui estava uma mulher que havia enfrentado tragédias que ele mal podia imaginar. Havia trabalhado incansavelmente por um ideal nobre, e ainda encontrava tempo para ser gentil com um homem que a havia humilhado publicamente. Marina, ele disse finalmente, preciso lhe fazer uma confissão. Ela esperou pacientemente. Não consigo parar de pensar em você desde aquela noite. Não apenas por causa da situação embaraçosa, mas porque você me fez questionar tudo em que acredito sobre valor, sobre caráter, sobre o que realmente importa na vida. E o que você descobriu? Ela perguntou suavemente. Que passei a vida inteira medindo as pessoas pelos bens materiais que possuem, pela posição que ocupam na sociedade. Mas você me mostrou que a verdadeira riqueza está no caráter, na dignidade, na capacidade de sonhar com algo maior que nós mesmos. Marina se inclinou ligeiramente para a frente. Augusto, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Ele assentiu. Quando foi a última vez que você fez algo apenas porque era a coisa certa a fazer? Sem pensar em lucro, em status, em vantagem pessoal? A pergunta o atingiu como um raio. Augusto ficou em silêncio por muito tempo, tentando se lembrar, mas não conseguiu encontrar uma resposta. Não consigo me lembrar, admitiu finalmente. Então talvez seja a hora de começar, disse Marina, levantando-se. Obrigada pelo café e pela conversa honesta. Marina, espere. Augusto se levantou também. E quanto à promessa que fiz? Ela parou na porta e se virou para olhá-lo. Augusto, uma promessa feita com o objetivo de humilhar alguém não é uma promessa real. É apenas crueldade disfarçada de palavras. Você não me deve nada. Mas e se eu quisesse transformá-la em uma promessa real? As palavras saíram antes que ele pudesse se controlar. Marina o estudou por um longo momento. Então você teria que provar que mudou. Que não é mais o homem que faz propostas cruéis para se divertir às custas dos outros. Como eu poderia provar isso? Isso é algo que você precisa descobrir sozinho, ela disse abrindo a porta. Mas aqui está uma dica. Comece olhando ao seu redor e vendo as pessoas como elas realmente são. Não como você assume que sejam baseado em aparências. Depois que Marina saiu, Augusto ficou sozinho em seu escritório, olhando para a cadeira onde ela havia se sentado. Pela primeira vez em sua vida, ele se sentia pequeno, não em termos de poder ou riqueza, mas em termos de humanidade. Naquela tarde, ele cancelou todas as suas reuniões e passou horas pensando.
pensando sobre Marina, sobre sua própria vida, sobre o homem que havia se tornado e o homem que talvez pudesse ser. Quando o sol começou a se pôr sobre a cidade, Augusto tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Marina estava preparando café em sua pequena cozinha quando ouviu batidas na porta. Eram apenas 6:30 da manhã, muito cedo para visitas. Através do olho mágico, ela viu um homem de terno impecável segurando um envelope grande. "Senhorita Marina Oliveira?" perguntou o homem quando ela abriu a porta. "Sim, sou eu. Tenho uma entrega especial para a senhora, do Sr. Augusto Mendonça." Marina franziu a testa, mas aceitou o envelope. Dentro encontrou um cheque de R$200 mil e uma carta manuscrita. "Marina", dizia a carta, "passei a noite inteira pensando em nossa conversa. Você disse que uma pessoa pode escolher ser diferente. Este é meu primeiro passo nessa direção. O dinheiro é para seu centro cultural, sem condições, sem expectativas. É simplesmente a coisa certa a fazer. Augusto." Marina releu a carta 3 vezes, segurando o cheque com mãos trêmulas. R$200 mil. Exatamente o que precisava para realizar seu sonho. Mas algo dentro dela hesitou. Seria isso apenas outro jogo de Augusto? Uma tentativa de comprá-la? 2 horas depois, ela estava de volta no escritório dele, o cheque ainda no envelope. "Não posso aceitar isso", disse ela, colocando o envelope sobre a mesa dele. Augusto, que havia passado uma noite em claro, levantou os olhos cansados. "Por quê? Porque não sei quais são suas verdadeiras intenções. Este dinheiro vem com cordas invisíveis? É uma forma de me manter por perto? Ou é genuinamente o que você disse na carta?" "É genuíno", Augusto respondeu sem hesitação. "Marina, pela primeira vez na minha vida, quero fazer algo bom sem esperar nada em troca." Marina o estudou atentamente. Havia algo diferente nele. Os olhos que antes brilhavam com arrogância agora pareciam vulneráveis, quase perdidos. "Prove para mim", ela disse. "Como?" "Venha comigo ao bairro onde cresci. Veja de onde venho, conheça as pessoas para quem quero construir esse centro. Se depois disso você ainda quiser ajudar, eu considerarei aceitar." Augusto hesitou. Nos seus 50 e poucos anos de vida, ele raramente havia saído de sua bolha de luxo. "Quando?" "Agora." "Agora? Mas eu tenho reuniões." "Então suas reuniões são mais importantes que entender para onde seu dinheiro está indo?" Augusto olhou para sua agenda lotada, depois para Marina. "Você está certa. Vamos." O trajeto até a periferia da cidade foi feito em silêncio. Augusto dirigia seu sedã de luxo pelas ruas, cada vez mais estreitas e simples, observando como a paisagem mudava gradualmente. Prédios de vidro davam lugar a casas pequenas. Carros importados eram substituídos por bicicletas e transporte público. "É aqui", disse Marina quando chegaram a um bairro de casas modestas, mas bem cuidadas. "Vila Esperança. Minha avó ajudou a dar esse nome ao bairro há 40 anos. Eles caminharam pelas ruas de paralelepípedo, e Augusto notou como as pessoas cumprimentavam Marina com carinho genuíno. Crianças corriam até ela, idosos sorriam e acenavam, vendedores ambulantes ofereciam seus produtos com preços especiais para a Marina. "Tia Marina!" gritou uma garotinha de uns 8 anos correndo até eles. "A senhora vai ensinar tango para a gente hoje?" Marina sorriu e se abaixou para ficar na altura da criança. "Não hoje, Sofia. Mas em breve teremos um lugar especial onde vocês poderão aprender não só tango, mas também pintura, música e teatro." "Sério?" Os olhos da menina brilharam. "Minha mãe disse que isso é coisa de rico." "Sua mãe está errada, querida. A arte é para todos que têm coração para apreciá-la." Augusto observou a interação, tocado pela naturalidade com que Marina tratava a criança. Não havia condescendência, apenas respeito genuíno. "Venha", disse Marina. "Quero lhe mostrar algo." Eles caminharam até uma pequena praça onde um grupo de adolescentes estava reunido. Alguns tocavam violão, outros cantavam, e havia até uma menina dançando balé em cima de um papelão estendido no chão. "Todos os dias após a escola, eles se reúnem aqui", explicou Marina. "Não tem instrumentos adequados, nem espaço apropriado, mas tem algo mais importante: paixão." "Marina!" chamou um rapaz de uns 16 anos. "Trouxe alguém para conhecer nosso conservatório de rua?" Ele riu.
mas não havia amargura em sua voz. Diego, este é Augusto. Augusto, este é Diego. Ele compõe as próprias músicas. Diego estendeu a mão, ligeiramente intimidado pelo terno caro de Augusto. Prazer, senhor. O prazer é meu, respondeu Augusto, e surpreendentemente era verdade. Poderia tocar uma de suas composições? O rosto de Diego se iluminou. Ele pegou seu violão, velho, mas bem cuidado, e começou a tocar. A música era linda, melancólica, mas esperançosa, e falava sobre sonhos que nasciam nas ruas, mas voavam alto como pássaros. Quando terminou, havia lágrimas nos olhos de Augusto. Isso foi extraordinário. Você já pensou em gravar suas músicas? Diego riu, mas sem sarcasmo. Com que dinheiro, senhor? Mas não faz mal. Faço música porque amo, não porque espero ficar famoso. Augusto olhou ao redor da praça, vendo realmente pela primeira vez. Havia talento em bruto por toda parte. Na dança da menina no papelão, no desenho que outro garoto fazia no chão com giz colorido, na poesia que uma jovem recitava para um pequeno grupo. Quantos talentos assim existem no bairro? Perguntou a Marina. Centenas, talvez milhares. A maioria nunca terá oportunidade de desenvolver seus dons. E o Centro Cultural mudaria isso? Mudaria tudo. Imagine Diego tendo acesso a um estúdio de gravação básico, ou essa menina, ela apontou para a bailarina no papelão, tendo aulas de balete com piso adequado e espelhos. Imagine crianças de 7 anos aprendendo que arte não é luxo, é direito. Augusto ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Marina e observando os jovens artistas improvisados. Pela primeira vez em sua vida, ele estava vendo o mundo através dos olhos de outra pessoa, e a vista era simultaneamente de partir o coração e inspiradora. Marina, chamou uma voz feminina. Eles se viraram e viram uma mulher de meia idade aproximando-se, carregando sacolas de feira. Dona Lúcia! Marina correu para ajudá-la com as sacolas. Como está passando? Melhor agora que você voltou. As crianças perguntam por você todo dia. Quando vai começar aquelas aulas de dança que prometeu? Marina trocou um olhar rápido com Augusto. Em breve, Dona Lúcia. Muito em breve. E quem é este moço elegante? Perguntou Dona Lúcia, olhando Augusto com curiosidade. Este é Augusto. Ele está interessado em ajudar com o projeto do Centro Cultural. Dona Lúcia estudou Augusto por um momento. Depois sorriu. Qualquer amigo da Marina é amigo da comunidade. Mas me diga uma coisa, moço. Ela se aproximou dele. Você está fazendo isso por bondade do coração ou para se sentir melhor consigo mesmo? A pergunta foi como um soco no estômago. Augusto ficou sem palavras por um momento, confrontado com a honestidade direta da mulher. Ele começou, depois parou. Honestamente, Dona Lúcia, comecei por culpa. Mas agora é por admiração. Admiração por quê? Por vocês, por Marina, por não deixarem que as circunstâncias destruam a beleza em suas vidas. Dona Lúcia assentiu lentamente. Essa é uma resposta honesta. Gosto de honestidade. Eles passaram o resto da manhã caminhando pelo bairro. Marina mostrou a Augusto onde havia crescido, a pequena casa onde sua avó havia morado, a escola local onde as crianças estudavam em salas superlotadas. A cada parada, Augusto via mais claramente a realidade que sempre havia ignorado. Este seria o local ideal para o centro, disse Marina, parando diante de um terreno vazio cercado. Pertence à prefeitura, mas eles disseram que cederia o espaço se conseguíssemos o financiamento para a construção. Augusto estudou o terreno. Era perfeito, grande o suficiente para múltiplas salas, com boa localização e acesso fácil para toda a comunidade. Quanto custaria a construção? Perguntou. O projeto completo? Cerca de R$800 mil. Por isso estava economizando apenas para o básico primeiro. E se você pudesse ter o projeto completo de uma vez? Marina o olhou com surpresa. Augusto, são R$800 mil. Para mim, é o que gasto em 3 meses de entretenimento fútil, ele disse. E pela primeira vez não havia orgulho em sua voz ao falar de dinheiro. Para essas crianças, poderia mudar a vida de gerações. Você está falando sério? Completamente. Mas com uma condição. O coração de Marina disparou.
Lá vinham as cordas invisíveis. Quero estar envolvido no projeto. Não como chefe ou controlador, mas como parceiro. Quero aprender como construir algo que importa, algo que dura além da próxima declaração de lucros. Marina o estudou cuidadosamente. Por quê? Por que isso se tornou importante para você? Augusto olhou ao redor, vendo as crianças brincando na rua, os adolescentes fazendo música na praça, os adultos que trabalhavam duro, mas ainda encontravam razões para sorrir. Porque passei 50 anos construindo um império que beneficia apenas a mim mesmo, e você me mostrou que existe outro tipo de império, um que beneficia todos ao nosso redor. Quero aprender a construir esse tipo. E quanto ao casamento, a promessa que fez? Augusto respirou fundo. Marina, aquela promessa nasceu de arrogância e crueldade. Não quero que você se case comigo por causa de uma promessa estúpida. Se algum dia você considerar estar comigo, quero que seja porque escolheu livremente, porque viu em mim um homem que merece seu respeito e seu coração. Marina sentiu lágrimas formarem em seus olhos. Pela primeira vez, ela estava vendo o homem que Augusto poderia ser. Não o magnata arrogante da festa, mas alguém genuinamente humilde e disposto a mudar. Augusto, disse ela suavemente, você acabou de me dar a resposta mais honesta que alguém já me deu. E qual é sua resposta? Sobre a parceria no Centro Cultural. Marina sorriu, e foi um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Acho que podemos trabalhar juntos, mas você precisa entender. Aqui não existem patrões e empregados. Existem apenas pessoas trabalhando por um sonho comum. Entendo perfeitamente, disse Augusto, estendendo a mão. Parceiros? Marina apertou sua mão. Parceiros. Quando começaram a caminhar de volta ao carro, Dona Lúcia apareceu novamente. Marina, querida, posso dar uma palavra de conselho? Claro, Dona Lúcia. A mulher olhou para Augusto, depois de volta para Marina. Esse homem está mudando. Posso ver em seus olhos. Mas mudança real leva tempo. Não tenha pressa para decidir nada importante sobre ele. Deixe que prove seu valor não com palavras ou dinheiro, mas com ações consistentes. Marina assentiu. Obrigada pelo conselho. Quando estavam finalmente sozinhos no carro, a caminho de volta ao centro da cidade, Augusto quebrou o silêncio. Marina, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Pode. Quando você me viu pela primeira vez na festa, o que pensou? Marina riu suavemente. Pensei, lá vem mais um homem rico que acredita que dinheiro é personalidade. E agora? Agora penso, aqui está um homem que tem a coragem de admitir que estava errado e a humildade de querer aprender a estar certo. Augusto sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Marina, disse ele. Obrigado. Por quê? Por me mostrar quem eu posso ser. 2 semanas depois, Marina estava supervisionando a demolição do muro que cercava o terreno do futuro Centro Cultural, quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Marina? Aqui é Beatriz Santos. Nos conhecemos na festa do Augusto. Claro, senhora Santos. Como está? Preciso conversar com você urgentemente. É sobre Augusto. Podemos nos encontrar hoje à tarde? O tom preocupado de Beatriz fez Marina sentir um frio no estômago. Aconteceu algo? Prefiro falar pessoalmente. Pode me encontrar no Café Central às 3 horas? Marina chegou ao elegante café no horário marcado e encontrou Beatriz sentada numa mesa reservada, com uma expressão séria no rosto. Marina, sente-se. Preciso lhe contar algo que pode mudar tudo. O que aconteceu? Beatriz respirou fundo. Ontem à noite houve uma reunião do Conselho da Associação Empresarial. Augusto não estava presente, mas seu nome foi mencionado várias vezes. Em que contexto? Alguns empresários estão preocupados com as mudanças dele. Dizem que ele está perdendo o foco, investindo dinheiro em projetos sentimentais, em vez de maximizar lucros. Marina sentiu o peito apertar. E então, Ricardo Vasconcelos. Você sabe quem é? Marina balançou a cabeça. É o maior rival de Augusto no setor imobiliário. Ele está espalhando rumores de que Augusto está mentalmente instável, que essa mudança súbita de personalidade é sinal de algum problema grave. Que tipo de rumores? Que o casamento arranjado com você é uma fachada para esconder uma crise nervosa. Que o Centro Cultural é apenas uma forma de lavar dinheiro.
Coisas horríveis e falsas, mas que podem prejudicar a reputação dele no mundo dos negócios. Marina sentiu uma mistura de raiva e medo. Por que você está me contando isso? Porque Ricardo me procurou hoje de manhã. Ele quer que eu teste a sinceridade de Augusto. Como assim? Beatriz tirou um envelope do bolso. Ele me ofereceu R$1 milhão para eu fazer uma proposta a Augusto. Uma proposta que, se aceita, provaria que ele não mudou realmente. Marina abriu o envelope e leu o documento. Era uma proposta para comprar o terreno do Centro Cultural por 3 vezes seu valor de mercado, com a condição de que Augusto convencesse Marina a aceitar e usasse o lucro para investimentos mais lucrativos. É uma armadilha, disse Marina. Exatamente. Se Augusto aceitar, Ricardo terá prova de que toda essa mudança é fingimento. Se recusar, Ricardo vai espalhar que Augusto está tomando decisões irracionais e não pode mais ser confiado como parceiro de negócios. Marina dobrou o papel lentamente. E você? Vai fazer essa proposta? Não como Ricardo quer. Mas achei que você deveria saber o que está acontecendo. Augusto está arriscando tudo por causa do Centro Cultural. Sua reputação, seus negócios, talvez até sua fortuna. Ele sabe disso? Duvido. Augusto sempre foi protegido por seus assistentes. Provavelmente nem imagina o furacão que está se formando ao redor dele. Marina ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Finalmente, levantou-se. Senhora Santos, obrigada por me avisar. Mas agora preciso ir. Marina, espere. O que vai fazer? Vou dar a Augusto a chance de mostrar quem ele realmente é. Naquela tarde, Marina encontrou Augusto em seu escritório, revisando plantas arquitetônicas do Centro Cultural. Ele levantou os olhos quando ela entrou e seu rosto se iluminou. Marina, estava esperando você. O arquiteto fez algumas sugestões fantásticas para o auditório principal. Olhe aqui. Augusto, ela interrompeu gentilmente. Precisamos conversar. Algo no tom dela fez Augusto parar imediatamente. O que houve? Marina se sentou e cuidadosamente contou tudo que Beatriz havia revelado. Augusto ouviu em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Ricardo sempre foi meu rival, disse ele finalmente, mas não imaginava que chegaria a esse ponto. A pergunta é, o que você vai fazer? Augusto se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade que havia passado décadas dominando. Marina, posso ser honesto com você sobre algo? Sempre. Parte do que Ricardo está dizendo não está completamente errado. Eu mudei de forma fundamental. E sim, isso pode afetar alguns dos meus negócios. Você se arrepende? Augusto se virou para olhá-la. Da mudança? Jamais. Dos negócios que posso perder? Também não. Marina, nos últimos 15 dias trabalhando no projeto do Centro Cultural, senti mais satisfação real do que em anos fechando acordos milionários. Mas sua reputação... Minha reputação foi construída sendo alguém que não sou mais. Se ela não sobreviver à versão melhor de mim mesmo, então talvez não valha a pena preservá-la. Marina sentiu seu coração acelerar. A resposta de Augusto era tudo o que ela esperava, mas também a assustava. Augusto, você entende o que isso significa? Você pode perder muito dinheiro, muitos contratos. E ganharia o que em troca? Não sei. Talvez apenas a satisfação de ter feito a coisa certa. Augusto sorriu. Sabe de uma coisa? Pela primeira vez na minha vida, isso me parece um negócio justo. Naquele momento, a secretária de Augusto bateu na porta. Senhor Mendonça, desculpe interromper, mas o senhor Ricardo Vasconcelos está aqui. Diz que é urgente. Augusto trocou um olhar com Marina. Mande-o entrar. Marina, você pode ficar se quiser. Prefiro ficar. Isso me diz respeito também. Ricardo Vasconcelos entrou no escritório como um furacão. Era um homem na casa dos 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um terno que custava mais que o salário anual de muitas pessoas. Augusto, disse ele com um sorriso falso, depois notou Marina. Ah, a famosa noiva. Prazer em conhecê-la finalmente. Ricardo, Augusto respondeu friamente. A que devo o prazer? Vim fazer uma proposta que não pode recusar. Um negócio dos bons, como nos velhos tempos. Augusto se sentou atrás da mesa com Marina ao seu lado. Estou ouvindo. Ricardo tirou alguns documentos da pasta. Aquele terreno onde vocês estão construindo... Como é mesmo?
Centro Cultural? Tenho um cliente disposto a pagar 5 milhões por ele. 10 vezes mais do que vocês investiram. Para que finalidade? Perguntou Marina. Ricardo mal olhou para ela. Shopping center. Muito mais lucrativo e útil para a comunidade que aulas de dança para crianças. O silêncio que se seguiu foi tenso. Augusto estudou os documentos sem pressa, depois os devolveu a Ricardo. Não. Como assim não? Augusto, você nem ouviu minha proposta completa. Não preciso. A resposta é não. Ricardo riu, mas não havia humor em sua risada. Augusto, seja razoável. 5 milhões? Você pode construir 10 centros culturais com esse dinheiro? Posso construir 10, mas não preciso. Preciso de um, naquele lugar específico, para aquela comunidade específica. Augusto, a voz de Ricardo ficou ameaçadora. Você está cometendo um erro. As pessoas estão falando. Dizem que você não está mais competente para tomar decisões financeiras. Augusto se levantou lentamente. Ricardo, você conhece minha reputação. Em 30 anos de negócios, quantas vezes quebrei minha palavra? Nunca, mas quantas vezes fiz um investimento que me prejudicou financeiramente? Raramente, mas esse não é o ponto. O ponto é que vocês estão confundindo mudança de prioridades com incompetência. Não estou doente, Ricardo. Estou evoluindo. Marina observou toda a cena com admiração crescente. Augusto estava defendendo não apenas o projeto, mas os princípios que havia adotado, mesmo sob pressão intensa. Marina, Ricardo se virou para ela, ignorando Augusto. Seja sensata. 5 milhões. Vocês podem fazer muito mais bem com esse dinheiro. Senhor Vasconcelos, Marina respondeu calmamente. O senhor não entende, não é? Não se trata do dinheiro. Trata-se de dignidade, de compromisso. De mostrar àquelas crianças que existem adultos que cumprem suas promessas. Promessas a pobres não pagam contas, disse Ricardo com desprezo. Talvez não, disse Augusto. Mas pagam dívidas mais importantes. Dívidas com nossa própria consciência. Ricardo guardou os documentos com raiva. Augusto, você está cometendo o maior erro de sua carreira. Quando começar a perder contratos, a perder clientes, lembre-se desta conversa. Vou lembrar, disse Augusto serenamente. Vou lembrar como o dia em que escolhi ser um homem melhor, mesmo custando caro. Depois que Ricardo saiu, Augusto e Marina ficaram em silêncio por um momento. Você tem certeza do que acabou de fazer? Perguntou Marina. Absoluta. Marina, posso lhe contar um segredo? Claro. Aquela proposta era realmente tentadora. 5 milhões é muito dinheiro, mesmo para mim. Por um momento, minha mente empresarial calculou todos os outros projetos que poderiam ser financiados com essa quantia. E o que mudou sua opinião? Lembrei de Diego tocando violão na praça, da menina dançando balé no papelão, de Dona Lúcia me perguntando se eu estava fazendo isso por bondade ou para me sentir melhor. E percebi que se traísse essas pessoas agora, nunca mais conseguiria olhar no espelho e gostar do que vejo. Marina sentiu lágrimas formarem em seus olhos. Augusto. Marina, preciso lhe dizer algo importante. Ela esperou. Estou apaixonado por você. Não pela mulher que dança tango magnificamente. Não pela mulher bonita que impressionou meus convidados. Estou apaixonado pela mulher que sacrificou 2 anos de sua vida por um sonho altruísta. Pela mulher que tem coragem de confrontar homens poderosos com a verdade. Pela mulher que me ensinou que existem riquezas que não podem ser depositadas em bancos. Marina segurou a respiração. Mas não estou dizendo isso para pressionar você a uma resposta, continuou Augusto. Estou dizendo porque quero que saiba. Qualquer sacrifício que eu faça por nosso projeto, faço com alegria. Porque pela primeira vez na vida, estou lutando por algo maior que eu mesmo. Marina se levantou e caminhou até ele. Quando falou, sua voz estava carregada de emoção. Augusto Mendonça, disse ela. Você acabou de se tornar o homem mais rico que conheço. Como assim? Porque você descobriu o tipo de riqueza que ninguém pode tirar de você, a riqueza do caráter. E pela primeira vez desde que se conheceram, Marina beijou Augusto. Não foi um beijo de paixão desenfreada, mas de profundo respeito, admiração e o início de algo que poderia ser amor verdadeiro. Uma semana após o confronto com Ricardo,
Augusto estava em seu escritório quando 3 homens de terno entraram sem bater. Ele reconheceu imediatamente 2 deles. Eram os maiores investidores de seus projetos imobiliários. Augusto, disse Fernando Ribeiro, o líder do grupo, precisamos conversar. Claro, sentem-se. Café? Não é uma conversa social, interrompeu Marcos Almeida, o segundo investidor. É uma intervenção empresarial. Augusto sentiu o estômago apertar. Do que estão falando? Fernando colocou uma pasta sobre a mesa. Nas últimas 2 semanas você cancelou 3 reuniões importantes, recusou 2 contratos milionários e está investindo capital da empresa em projetos filantrópicos. O Centro Cultural não é projeto da empresa, é investimento pessoal, que afeta sua capacidade de focar nos negócios reais, disse Marcos. Augusto, somos seus sócios há 10 anos. Nunca questionamos suas decisões, mas isso está indo longe demais. O terceiro homem, um advogado chamado Dr. Silveira, abriu a pasta. Temos aqui documentos preparados para uma ação judicial questionando sua capacidade mental de gerenciar os investimentos. Ricardo Vasconcelos forneceu evidências de comportamento errático. Augusto sentiu o mundo girar ao seu redor. Vocês estão me ameaçando? Estamos te oferecendo uma saída digna, disse Fernando. Afaste-se temporariamente da gestão ativa. Deixe-nos cuidar dos negócios enquanto você resolve essas questões pessoais. E se eu recusar? Então enfrentará um processo judicial público que destruirá sua reputação permanentemente, respondeu Dr. Silveira friamente. Naquele momento, Marina chegou ao escritório para uma reunião sobre o projeto. Ela parou na porta, percebendo imediatamente a tensão no ar. Desculpem, não sabia que havia uma reunião. Não se preocupe, disse Fernando com um sorriso falso. Na verdade, talvez seja bom você ouvir isso também. Afinal, esse relacionamento é parte do problema. Marina sentiu uma onda de raiva subir em seu peito. Como disse? Marina não... Augusto tentou intervir. Deixe-a falar, disse Marcos. É melhor que tudo fique claro. Fernando se virou para Marina com desprezo mal disfarçado. Senhorita, não sei que tipo de influência exerceu sobre Augusto, mas desde que apareceu, ele perdeu completamente o foco profissional. O foco profissional dele, Marina respondeu com voz controlada, mas firme. Nunca esteve melhor. Talvez vocês não gostem da direção que tomou, mas isso é diferente. Direção, riu Marcos. Gastar milhões em aulas de dança para crianças pobres não é direção, é delírio. Marina deu um passo à frente. Senhor Almeida, o que vocês chamam de delírio, eu chamo de evolução. Augusto finalmente entendeu que sucesso verdadeiro não se mede apenas em números bancários. Filosofia bonita, disse Dr. Silveira, mas não paga dividendos. E dividendos pagam o quê? Marina perguntou. Paz de espírito? Respeito próprio? A capacidade de olhar no espelho e gostar do que vê? O silêncio que se seguiu foi tenso. Augusto observou Marina defender não apenas ele, mas os princípios que haviam construído juntos. Naquele momento, sua decisão ficou cristalina. Cavalheiros, disse Augusto, levantando-se. Agradeço pela visita, mas minha resposta é não. Não a quê? Perguntou Fernando. A tudo. Não vou me afastar da gestão. Não vou abandonar meus novos projetos. E não vou permitir que o medo de suas ameaças me transforme novamente no homem que eu era. Augusto, Dr. Silveira falou em tom ameaçador. Você tem certeza disso? Absoluta. E se quiserem processar, processem. Prefiro enfrentar um tribunal com minha dignidade intacta do que governar um império sem alma. Os 3 homens trocaram olhares sombrios. Muito bem, disse Fernando friamente. Você foi avisado. As consequências são por sua conta. Depois que saíram, Marina e Augusto ficaram sozinhos. Ele se sentou pesadamente na cadeira, passando as mãos pelo rosto. Augusto, Marina disse suavemente, você entende o que acabou de fazer? Escolhi você. Escolhi nossos princípios. Escolhi o homem que quero ser. Mas os riscos... Marina, posso perder dinheiro, posso perder contratos, posso até perder parte da minha empresa. Mas se eu cedesse agora, perderia algo muito mais valioso. Perderia você. Perderia o respeito que conquistei de pessoas como Dona Lúcia, Diego, Sofia. E perderia o respeito por mim mesmo. Marina se aproximou e segurou as mãos dele. Augusto,
Não quero que você sacrifique tudo por mim. Não é por você. Ele a interrompeu. É por nós. Por quem nós nos tornamos juntos. Por quem eu descobri que posso ser quando estou ao seu lado. Naquela tarde, as primeiras consequências começaram a aparecer. 3 clientes importantes cancelaram contratos. 2 fornecedores exigiram pagamento antecipado. A notícia de que Augusto Mendonça estava enfrentando questões de estabilidade mental começou a circular discretamente nos círculos empresariais. Mas foi no final do dia que veio o golpe mais duro. Marina estava no canteiro de obras do Centro Cultural, supervisionando a instalação das primeiras estruturas, quando seu telefone tocou. Era seu ex-supervisor da empresa de buffet. Marina, preciso te avisar sobre algo. Ricardo Vasconcelos me procurou hoje. Ele está oferecendo dinheiro para pessoas que trabalharam com você testemunharem que você é instável, manipuladora. Marina sentiu o sangue gelar. Como assim? Ele quer construir um caso de que você seduziu Augusto propositalmente, como uma espécie de golpista. Já conseguiu 3 pessoas dispostas a mentir em troca de pagamento. Mas isso é mentira, eu sei. Mas Marina, você conhece seu passado melhor que ninguém. Existe algo, qualquer coisa, que Ricardo possa usar contra você? Marina ficou em silêncio por um longo momento. Havia sim uma coisa em seu passado que sempre a atormentava. Algo que nunca havia contado a ninguém, nem mesmo a Augusto. Marina, você está aí? Estou, obrigada por me avisar. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Caminhava pela sala de seu pequeno apartamento, sabendo que precisava tomar uma decisão que poderia mudar tudo. Na manhã seguinte, ela procurou Augusto em seu escritório. Ele estava ao telefone, claramente lidando com mais consequências da crise. Sim, eu entendo suas preocupações, mas... Ele parou ao ver Marina. Vou ligar de volta. Desligou o telefone. Marina, que bom que veio. Precisamos conversar sobre... Augusto! Ela o interrompeu. Preciso te contar algo. Algo sobre meu passado que pode destruir tudo que construímos. O tom sério de sua voz fez Augusto parar completamente. O que houve? Marina respirou fundo. Quando tinha 18 anos, logo depois que meus pais morreram, eu fiz algo de que não me orgulho. Augusto esperou pacientemente. Eu estava desesperada por dinheiro. Minha avó estava doente, as contas médicas se acumulavam e eu não conseguia trabalho porque não tinha experiência. Então, eu aceitei um emprego que não deveria ter aceitado. Que tipo de emprego? Trabalhei por 3 meses como acompanhante em eventos sociais. Não como você está pensando, ela se apressou a esclarecer, mas era pagar jovens bonitas para acompanhar homens mais velhos em jantares, festas, eventos de negócios. Era legal, mas moralmente questionável. Augusto ficou em silêncio, processando a informação. Nunca contei isso a ninguém porque me envergonho, mas se Ricardo descobrir, ele vai distorcer a verdade para fazer parecer algo que não foi. Augusto completou. Exato. E isso destruirá sua reputação completamente. Um homem mentalmente instável que foi seduzido por uma ex-acompanhante. Marina começou a chorar, e Augusto se levantou imediatamente para abraçá-la. Marina, olhe para mim, ele disse, segurando seu rosto com carinho. Você acha que isso muda alguma coisa sobre como eu me sinto por você? Deveria mudar. Qualquer homem sensato veria exatamente o que eu vejo. Uma jovem que enfrentou circunstâncias impossíveis e fez o que precisava fazer para cuidar de alguém que amava. Uma jovem que, mesmo em desespero, manteve seus limites morais. Augusto, Marina, você salvou sua avó. Você fez sacrifícios para garantir que ela recebesse cuidados médicos adequados. Não há nada de vergonhoso nisso. Há apenas amor, coragem e determinação. Marina chorou mais forte, aliviada, mas ainda aterrorizada. Mas se Ricardo usar isso, então enfrentaremos juntos. Marina, você me ensinou que a verdade sempre vence a longo prazo. Confiemos na verdade. Você tem certeza? Ainda há tempo de você recuar, de proteger sua reputação. Augusto a beijou suavemente, interrompendo suas palavras. Marina Oliveira, disse ele, olhando diretamente em seus olhos. Eu te amo. Amo sua coragem, sua integridade.
sua capacidade de sacrificar tudo por quem ama. Se Ricardo quiser usar seu passado contra nós, descobrirá que está lutando não apenas contra você, mas contra nós dois. E juntos somos mais fortes que qualquer mentira ele possa inventar. Naquele momento, o telefone de Augusto tocou. Era sua secretária. Senhor Mendonça, tem um jornalista na recepção. Diz que quer fazer algumas perguntas sobre sua nova direção de vida e sua interessante noiva. Augusto olhou para Marina, que assentiu bravamente. Mande-o subir, disse Augusto. É hora de contarmos nossa própria versão da história. O jornalista, um homem jovem chamado Pedro Martins, entrou no escritório com gravador e bloco de notas. Augusto e Marina se sentaram lado a lado de mãos dadas. Senhor Mendonça, começou Pedro, há rumores sobre sua saúde mental e sobre um possível golpe aplicado pela senhorita Marina. Gostariam de comentar? Augusto sorriu serenamente. Pedro, posso contar uma história? O jornalista assentiu intrigado. Há algumas semanas eu era um homem que media sucesso apenas em números bancários. Então conheci uma mulher que me ensinou que existem riquezas que não podem ser contabilizadas. Dignidade, propósito, amor verdadeiro. E os negócios que está perdendo? Estou perdendo alguns contratos, é verdade. Mas ganhei algo infinitamente mais valioso. Uma razão para acordar todos os dias que vai além do lucro pessoal. Marina apertou sua mão e tomou a palavra. Senhor Martins, cresci acreditando que pessoas como eu e pessoas como Augusto viviam em mundos diferentes. Mas descobri que, no fundo, todos nós queremos a mesma coisa: ser vistos, respeitados e amados pelo que realmente somos. E sobre seu passado, senhorita Marina? As alegações de que, quando tinha 18 anos, Marina o interrompeu com coragem. Trabalhei como acompanhante social para pagar tratamento médico de minha avó. Foi legal, honesto, e me orgulho de ter feito tudo o que pude para cuidar de quem amava. O jornalista parou de escrever, claramente impressionado pela honestidade. Vocês não têm medo das consequências desta sinceridade? Augusto e Marina trocaram um olhar carinhoso. Pedro, disse Augusto, aprendi que quando você vive na verdade, as consequências sempre valem a pena. Dias depois, a entrevista foi publicada com o título O Magnata que Escolheu o Amor sobre o Lucro. A reação foi imediata e avassaladora. Centenas de pessoas enviaram mensagens de apoio. Empresários jovens declararam admiração pela coragem de Augusto. Mães solteiras agradeceram Marina por mostrar que o passado não define o futuro. Ricardo Vasconcelos, ao ver que sua campanha de difamação havia se voltado contra ele, cancelou silenciosamente todos os ataques. Os sócios de Augusto, percebendo a mudança na opinião pública, retiraram discretamente as ameaças judiciais. Na manhã da inauguração do Centro Cultural Vila Esperança, Marina acordou em seu pequeno apartamento e encontrou um envelope que havia sido deslizado por debaixo da porta. Dentro, havia uma carta de Augusto. Marina, hoje realizamos um sonho juntos. Mas eu tenho outro sonho. Gostaria de realizar todos os próximos sonhos ao seu lado, como seu marido. Não por causa de uma promessa feita em arrogância, mas por uma promessa nascida de amor verdadeiro. Casa comigo? Dentro do envelope também havia uma chave dourada. Quando Marina chegou ao centro cultural, centenas de pessoas da comunidade já estavam reunidas. Crianças corriam entre os adultos, ansiosas para conhecer as salas de dança, música e arte. No palco principal, Augusto esperava ao microfone. Quando viu Marina, seu rosto se iluminou. Amigos, disse ele para a multidão, hoje inauguramos mais que um prédio. Inauguramos um símbolo de que sonhos não conhecem fronteiras sociais. A multidão aplaudiu entusiasticamente. Mas nada disso seria possível sem uma mulher extraordinária que me ensinou que a verdadeira fortuna está em construir pontes, não muros. Augusto desceu do palco e caminhou até Marina. Marina Oliveira, disse ele, ajoelhando-se diante de todos. Você transformou minha vida completamente. Casa comigo? A multidão segurou a respiração. Marina olhou ao redor, vendo Diego com seu violão novo, Sofia com sapatilhas de balé nos pés, Dona Lúcia chorando de emoção, dezenas de crianças cujos futuros haviam mudado para sempre. Augusto Mendonça, disse ela, sua voz ecoando pelo espaço. Eu aceito.
Mas não porque você me prometeu em uma festa. Aceito porque você se tornou o homem que eu sempre soube que poderia ser. A multidão explodiu em aplausos e gritos de alegria. Alguém gritou: "Dancem tango!" A música começou a tocar, e Marina e Augusto dançaram novamente. Mas desta vez, não havia humilhação ou desafios. Havia apenas dois corações que haviam encontrado sua verdadeira dança. A dança do amor genuíno, do respeito mútuo e dos sonhos compartilhados. Quando a música terminou, Augusto sussurrou no ouvido de Marina: "Obrigado por me ensinar que a maior riqueza da vida não está no que possuímos, mas no que construímos juntos." Marina sorriu, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. "Obrigado por provar que pessoas podem mudar, crescer e escolher ser melhores a cada dia." E ali, cercados por uma comunidade que haviam ajudado a transformar, Marina e Augusto iniciaram não apenas um casamento, mas uma vida dedicada a provar que o amor verdadeiro e a generosidade podem mover montanhas e mudar o mundo, uma pessoa de cada vez.